Olá, aluno! Daremos início ao estudo da morfologia. Nesta unidade, vamos estudar o substantivo, que é a palavra que dá nome aos seres. O professor Ricardo S. vai mostrar vários exemplos para você compreender tudo sobre este assunto. Vamos à aula? Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui o nosso estudo a respeito de morfologia. A língua portuguesa é muito grande, ela se divide em morfologia, em sintaxe, em semântica, e o nosso estudo hoje é o substantivo. Ricardo S. é graduado em Letras pela PUC Minas, pós-graduado em Língua Portuguesa e Redação. Atua no magistério em cursos preparatórios para concursos públicos de todos os níveis e em cursos pré-vestibulares. É consultor educacional na área de metodologia didático-pedagógica, autor da coleção de livros didáticos para pré-vestibular e terceira série do ensino médio pela Lastro Educacional Editora. É autor da coleção para pré-vestibular da Rede Pitágoras, autor do livro de língua portuguesa para tribunais pela editora Juspódio, entre outros artigos, ensaios e materiais didáticos para concursos públicos. Então vamos aqui nos apresentar. Qual é o seu nome? Não ouvi, fala mais alto. Ah, tá. Prazer, meu nome é Ricardo. E hoje nós vamos então começar o nosso estudo sobre substantivo. E eu fiz essa pergunta de nome porque o nosso conceito gramatical do que seja um substantivo é exatamente esse. Substantivo é uma palavra que serve para dar nome aos seres. E eu acho que esse conceito é um conceito um tanto quanto questionável. Porque nome, qual que é a sua concepção de nome? No meu caso, não é tão grande assim o leque de opções. Por exemplo, o cachorro da sua casa é um ser. Come, late, dorme, te dá trabalho. Cachorro é, portanto, um substantivo. Uma mosca que voe aí perto da sua cabeça te incomodando também é um ser. Então, mosca também é um substantivo. Uma flor que você dê de presente para alguém. Tá bom, vai lá, é um ser. Agora, você já está com sono? Não. Preguiça? Poxa, nós estamos só começando. Tá bom, daqui a pouco você vai ficar, eu tenho certeza. Mas tira a preguiça de lado. Sono, preguiça, medo, depressão. Tudo isso é substantivo. Mas eu não creio que tudo isso seja o que você pensa como sendo um ser. Bom, para isso, olhando aqui comigo na tela, vocês vão ver que eu coloquei um conceito de substantivo, que é o seguinte. O substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Isso nós já comentamos. E ele é um termo que pode ser determinado por um artigo. O que é poder ser determinado por um artigo? É estar precedido daquelas palavrinhas que um dia você já decorou, com o nome de artigos definidos. O a, o os, o as são os definidos. O uma, uns e umas, que são os indefinidos. Então, o macete é esse. Quer saber o que é um substantivo? Não é ser na sua concepção? Não tem problema. Procure na frase onde é que existe um artigo qualquer. Olha aqui como é que é fácil. O sucesso é alcançado quando o esforço é uma busca constante. Tem alguma coisa aqui nessa frase que possa ser vista como ser? Naquilo que você entende como sendo ser? Mas vamos pensar o que a gente falou sobre artigo. O que é artigo ali? Ó? O antes de sucesso, o antes de esforço, o uma antes de busca. Isso quer dizer que se nós comentamos que o substantivo é a palavra que pode ser precedida de artigo, olha lá, sucesso, esforço e busca são, portanto, substantivos. Mesmo que para você isso não seja aquilo que a gente chame de ser. Então, olha, primeiro passo, queremos localizar um substantivo. O que nós devemos fazer? Nós devemos procurar os artigos. Será que toda vez que a gente tiver um artigo, a gente tem um substantivo? Na maioria das vezes, sim. Será que todas as vezes que nós tivermos substantivo, ele vai estar precedido de artigo? Às vezes, não. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo em mais alguns exemplos. O ideal dos indivíduos
é a busca da perfeição ao longo da vida. Tem palavra ali precedida de artigo, não tem? Qual é a primeira palavra? Isso, ideal. Qual é a segunda palavra? Busca. Qual é a terceira palavra? Não tem, não? Então, vejamos aqui, olha. Pelo que nós já dissemos, realmente, ideal e busca, sendo palavras precedidas de artigo, elas são, sim, substantivos. Então, acabar no substantivo da frase? Também não. Porque você pode olhar que indivíduos está precedido da palavra dos, que é a mistura da preposição de com o artigo definido os. A palavra perfeição é a mistura da preposição de com o artigo a. A palavra longo é a mistura da preposição a com o artigo o. E a palavra vida é a mistura da preposição de com o artigo a. Aí você fala assim, eu sabia que isso ia dar confusão. Começou a dar um nó na minha cabeça. Espera lá. Então, falamos que o substantivo pode ser precedido de artigo. E agora eu estou dizendo para vocês que o artigo que vai preceder um substantivo, ele não precisa vir puro. Ele pode vir fundido com uma preposição. Então, vamos aqui de novo para você enxergar direitinho. Ó, antes de indivíduos, se eu tampo isso aqui, ó, eu tenho os indivíduos. Se eu tampo isso aqui, eu tenho a perfeição. Se eu tampo isso aqui, sobra só o artigo, eu tenho o longo. E se eu tenho isso aqui, eu tenho a vida. Então, assim, tá certo, nós estamos começando, você pode estar meio confuso, mas você vai entender, eu tenho certeza, isso é um conteúdo tranquilo e você tem a capacidade plena de acompanhar aí. Olha lá, mais uma questão. Beleza e inteligência são dons que não se compram, aprimoram-se. Nenhum artigo nós temos ali. Beleza e inteligência são dons que não se compram, aprimoram-se. E eu disse a vocês que o artigo pode ser antecedente do substantivo. Isto é, o substantivo pode ser precedido de artigo. Eu não falei que ele tem de ser. Então, é por isso que a gente tem aqui a palavra beleza, antes da qual você poderia dizer a beleza. Você tem a palavra inteligência, antes da qual você poderia colocar a inteligência. Você tem a palavra dons, antes da qual você poderia dizer os dons. E isso são substantivos também. Portanto, gente, todas as vezes que nós tivermos que procurar no substantivo da frase, óbvio, o primeiro passo é procurar os artigos puros, o a, o uma. Segundo passo é procurar os artigos que estejam fundidos com uma preposição. O do, de mais o no, em mais o, e assim por diante. E o terceiro passo é quando você, não encontrando, você encontre palavras que seja possível a anteposição deste artigo. Então, até agora, a nossa definição de substantivo começa por aí. Vamos ver, então, mais um exemplo aqui. Ele sempre desejou uma casa no campo, mas nunca conseguiu. Qual é a primeira palavra que nós temos aqui, precedida de um artigo puro? Exatamente, casa. Olha aqui, ó, uma casa. Tem outro? Não tem outro. Tem alguma palavra aqui precedida de um artigo fundido com uma preposição? Tem o no. O que é no? É o em mais o. Aqui, ó, o campo. Também é um substantivo. Então, até aí está de acordo com o que nós dissemos. Bom, mas aí nós temos ali no início da frase a palavrinha ele. Ele sempre desejou uma casa no campo. Um dia você decorou que esse ele chama-se pronome pessoal do caso reto. Continua sendo até hoje. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando você tem esse pronome ele continua, como eu disse, sendo um pronome pessoal do caso reto. Agora, por que é ele?
porque está no lugar do nome de uma pessoa. Se você que está assistindo essa aula é um rapaz, você tem um nome masculino que pode ser substituído por ele. Então, por exemplo, se eu uso o meu, Ricardo sempre desejou uma casa no campo. Eu estou usando um nome próprio que caberia aqui. Por exemplo, o trabalhador sempre desejou uma casa no campo. O trabalhador também é um substantivo. Então, este pronome ele vai, na realidade, funcionar como um substantivo. Ele não é um substantivo, mas ele é um termo que a gente chama de valor ou um termo que a gente chama de natureza substantiva. Então, essa definição é a definição que nós temos de ter. Quando se fala em substantivo, não é só a palavra que a gramática define como tal. É a palavra que, mesmo não sendo originalmente substantivo, naquele contexto vai funcionar como um. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo, então, seria esse aqui, olha. Durante o comício, os dois debateram sobre o olhar atento da plateia. Vocês estão vendo aqui comício, precedido do artigo o. Vocês estão vendo aqui dois, que você um dia decorou, se chamava numeral. É realmente um numeral, mas tem um artigo aqui antes. Ó. Você está vendo aqui o olhar, que se alguém te perguntar o que é a palavra olhar, certamente você vai dizer assim, olhar é verbo, mas nessa frase não é, porque ela está precedida de um artigo o. E você tem aqui a palavra plateia. O que é a palavra plateia? É a fusão de mais a. Então, de mais a formou o conjunto de a plateia. Ou seja, o termo pode ser um substantivo propriamente dito, ou o termo pode ser uma palavra substantivada. O que é uma palavra substantivada? É aquela palavra antes da qual a gente pode colocar um artigo. E naquele contexto, ela vai então funcionar como sendo um substantivo. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui mais uma vez em algo que é uma questão que caiu num concurso. Substantivo é o nome com que designamos seres em geral, pessoas, animais e coisas. Acabamos perdendo nosso voo por causa do trânsito ruim. Ela me olhou com um olhar estranho. O a pode ter valor de artigo definido em português. Olhava tristemente a transparência das águas da represa. Comprei um par de sapatos gelo para combinar com meu novo vestido. Na questão original, algumas palavras estavam destacadas. Uma delas era a palavra voo. Outra era a palavra olhar. Outra era a palavrinha a. Outra era a palavra transparência. E outra era a palavra sapatos. E eles te perguntaram assim, tomando como referência única e exclusivamente o trecho transcrito acima, pode-se afirmar que é substantivo a palavra destacada em. Só que isso é uma coisa que nós vamos conversar no próximo módulo. Na próxima unidade de estudo, nós vamos falar sobre o substantivo nessa questão. Até lá, um abraço. E então, compreendeu essas explicações iniciais sobre o substantivo? Vamos ainda prosseguir com o estudo deste tema em outra unidade. Por isso, não deixe de revisar a aula para não restar nenhuma dúvida. Bons estudos e até a próxima!